Oiê, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha aí, bom dia, gente. Oi, Pri, bom dia. Olha, a Cláudia, a Liliane, a Regina, a Vanessa, bom dia, gente. Edis. O Dr. Felipe já chegou, o pessoal da Touristic, a Ângela, o pessoal da GSG Assessoria. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, vamos com tudo. Hoje vai ser um dia bem bacana, bem interessante. E a gente vai tirar muitas dúvidas. Eu sei que muita gente já falou assim: ai, Maíra, mas a gente já fez diversas lives e eu não quero falar hoje. Eu sei que algumas pessoas vão perguntar e a gente vai responder sobre a questão da MP que virou lei e tudo, mas meu objetivo é outro. Eu acho que a gente falou bastante sobre mudanças na empresa. Bom dia, Valéria, bom dia, Will, bom dia, Marli, bom dia, Carol. E eu acho que é importante a gente falar sobre outros benefícios, né? Sobre a questão de contrato, de outras coisas que eu acho que é super importante. Então eu convidei o Dr. Felipe para a gente tirar dúvidas, para ele esclarecer bastante coisa para a gente. Então vai ser bem bacana. Então, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou dar alguns recadinhos que eu acho que é bacana. No link da bio, eu deixei meu curso presencial e o curso online. Muita gente perguntou quais são as diferenças, até fiz um post ontem. Porque no curso online, gente, a gente tem mais de 20 horas de conteúdo. Isso em 2 dias é quase impossível da gente fazer, tá? Então tem gente que perguntou, ai, o presencial é igual ao online? Não. Eu falo que os dois têm benefícios e são benefícios diferentes. Então a gente tem que aproveitar o bom do presencial e o bom do online, né? Então vou chamar o Dr. Felipe pra gente começar já a bater um papo, para ele se apresentar. Oiê, bom dia! Oi, Maíra, bom dia, tudo bem? Tudo bom? Graças a Deus, tudo. Que bom. Não, é porque eu falo que a gente começa já o dia na correria, né? Daí quando eu vejo, eu falei assim, olha, eu parei, me maquiei, eu vejo ele já tá de terno e gravata. Ainda bem que eu me maquiei. Eu podia ser pior, que às vezes a gente fala assim, nossa, mas é importante, né? A gente tem que cuidar da nossa imagem e eu acho que a questão da parte jurídica, ela vem para isso também, né? Eu falo que é uma coisa que leva a outra. Então, só para explicar por que eu convidei o Dr. Felipe, né? Eu estou fazendo muita parte de cursos e treinamentos e quando eu explico a importância da gente abrir uma empresa, eu explico as questões básicas. Então, assim, antigamente, eu não sabia que era errado, então eu fornecia até a contrato modelo para as minhas alunas e daí eu descobri que isso era errado. Então, eu forneço diversos materiais para quem quer começar a trabalhar na área, mas contrato eu não forneço mais, eu sempre estou indicando alguém. Porque eu descobri que é algo muito pessoal, de acordo com cada necessidade, de acordo com cada região. Mas antes da gente chegar, é só para explicar, né, para todo mundo. Dani, a Dani está feliz que chegou no início. Ótimo. Então, doutor Felipe, se apresente para as pessoas, conta um pouquinho da sua história, que você também atua na área de eventos, né? Então, acho que isso é bacana a gente ressaltar. Então, pessoal, bom dia, Maíra, bom dia a todos. Um pouco da minha história, né? Eu sou advogado, especialista em direito do entretenimento, tá? Também sou comentarista na Rádio Bandeirantes aqui do Rio de Janeiro, do direito do entretenimento. Eu gosto de falar isso, assim, não é para me gabar, é para realmente falar que, graças a Deus, alguma voz ouviu os eventos, né? Porque a Rádio Bandeirantes abriu essa porta, assim, não é para mim, é para os eventos. Então, eu fico muito feliz através disso. E minha trajetória é muito engraçada, porque, na verdade, quando eu era mais novo, eu já
já fui DJ, né, quando eu era pequeno, uns 8, 9 anos de idade, mudei para ser músico. De música eu fui parar na faculdade de Direito por causa do quartel, resolvi fazer a faculdade de Direito. Ao longo da faculdade de Direito me apaixonei por Direito Tributário, não tive oportunidade na área de Direito Tributário, né, muito difícil, na verdade estagiei na área de Direito Tributário e tudo mais, mas posteriormente a isso fui para a área de Direito Civil. E na pós-graduação, o projeto da minha pós-graduação foi nichos no mercado da advocacia. E foi aí que eu despertei e falei, olha, eu tenho que abrir um escritório no nicho. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma tese num nicho, por óbvio, eu tenho que ser a maior parte da minha tese. E aí foi quando a gente resolveu abrir um escritório especialista em direito de entretenimento. Na época, um professor, inclusive, da pós-graduação, abriu junto conosco, tá? Hoje, ele segue a carreira dele sozinho, ele avançou, foi fazer outras coisas. Na verdade, ele criou o escritório para case. E aí a gente entrou nessa área de direito de entretenimento, até porque eu tenho, Maíra, empresa também na área. Então, assim, eu entendo bastante do problema de vocês, que quando afeta o mercado, me afeta também diretamente, porque eu tenho empresa na área. E assim é a minha trajetória. Não, bem bacana. Então, eu acho que é importante... Por que eu estou falando isso, né? Da questão da gente ter um advogado que entenda a nossa área. Porque muitas vezes, se você for falar dos seus problemas para alguém que não entende o nosso mercado, talvez ele não vai ter a mesma visão que a gente. Então, isso é muito importante, porque tem gente que fala assim, o meu primo é advogado civil e ele fez o meu contrato. Mas ele entende do mercado de evento? Porque acontece. É verdade. Não é? Então, assim, a gente... eu costumo... Pode falar. Desculpa. É que eu costumo falar, Maíra, assim, qualquer outro advogado pode fazer um contrato? Sim, qualquer outro advogado pode fazer um contrato. Tá? Na área civil, na área do consumidor, eles vão conseguir fazer um contrato, mas ele faz com o olhar jurídico, ele faz olhando para a lei. Né? Ele não sabe dos problemas cotidianos, dos problemas do dia a dia. Então, ele consegue fazer um bom contrato? Sim, consegue fazer um contrato legal. Agora, ele consegue fazer um contrato que vai me livrar da maior parte dos problemas? Infelizmente, não. Porque ele não consegue ter esse olhar maior, né, mais abrangente, assim como eu não vou conseguir fazer um contrato para direito médico, por exemplo. Não vou, assim, não é minha área de especialização. A gente tem até especialista aqui no escritório que trabalha com essa área, mas não é minha área de especialização, que inclusive, na verdade, até minha esposa, ela está aqui do lado falando, só eu. Gosto disso. Mas é importante isso que você falou, né, da questão de você ter um nicho e trabalhar nele. Porque eu sempre falo isso para os alunos, né? Vamos ter um foco, porque eu falo que quem faz tudo não faz nada bem feito. Isso que até às vezes vai falar assim, mas está alfinetando. Não, gente, só estou constatando. É porque o povo tá mimizento, viu, doutor Fernando? Então o povo tá mimizento. Eu quero pamonha, viu? Dá pra ouvir. Tá rolando a pamonha aqui, Nossa, fantástico isso. Essa hora da manhã aqui na minha rua é incrível. Rola pamonha, ovo, o carro do peixe. O carro do peixe já foi, então falta o ovo ainda, gente. Calma aí, daqui a pouco vem. Eu falo que por eu morar em prédio, e é um conjunto de prédios, eu nunca tive a tia do Yakult, eu nunca tive a tia da pamonha, eu nunca tive nada, porque nunca chegou até aqui. Nem um amolador de faca. Daí eu descobri que se eu avisasse na portaria, eles vinham, mas eu só descobri isso depois de grande, então não tem muita graça, não. Mas a tia do Yakult fez falta aqui em casa. Então, assim, quando eu passo a tia do Yakult, eu falo que assim, isso lembra infância, né? Então, isso é bom. Mas eu queria entender assim, a gente abriu uma empresa, mesmo sendo MEI, eu abri o CNPJ, né? E eu preciso ter um contrato? Ou, por exemplo, só o que eu conversar e colocar por e-mail, a proposta de orçamento já vale? Eu digo isso porque, assim, eu sempre acreditei em ter um contrato. Mas ontem eu estava conversando com outros organizadores de eventos e um fornecedor de um nível bacana falou que ele não faz contrato, que a ordem de serviço dele já vale. Como que a gente trabalha nesse caso? Evita o fornecedor ou a gente... Me explica um pouquinho da sua opinião. Então, Maíra, esse é bem complicado. Assim, o Código de Defesa do Consumidor vai falar que a proposta vincula. Só que a proposta não tem regras, né? Você concorda comigo? O que tem na proposta? Eu faço isso, faço aquilo outro, também faço aquilo. Diz ali o que você faz, né? Especificamente o que você faz e normalmente o quanto é isso, o valor do seu trabalho. Agora, o que é o contrato? O contrato é o conjunto de regras que estabelece essa relação entre você e a outra parte.
Então, se você tem um conjunto de regras, você consegue evitar problemas, você consegue dizer para o cliente, olha, eu, em caso de cancelamento, por exemplo, eu faço assim, agora, em caso de eu cancelar também, eu faço assado. Então, é um conjunto, é o que estabelece ali a relação. Quando você não tem isso, você tem apenas uma proposta, a proposta vincula? Sim, a proposta vincula. Mas abre um leque de riscos que não estão englobados ali porque não tem um regramento. Vou te dar um exemplo. Você coloca lá na sua proposta que você, sei lá, faz o cortejo, tá? Que você, no dia do evento, faz o cortejo. Aqui, provavelmente, a gente está falando para a grande maioria de cerimonialistas, eu vou tentar entrar sempre nesse nicho. Faz o cortejo. Então, se você faz o cortejo, beleza. Mas aí, o noivo vem para você, ou a noiva vem para você e fala assim, olha, mas eu quero ensaiar o cortejo. E lá, como está dizendo que você faz o cortejo, não tem um conjunto de regras que regulem isso, eu quero que você ensaie esse cortejo. E aí? E aí que, né, deu problema, e aí que você tem um problema a enfrentar. E nessa relação, quem vai ter que ceder? Ou a empresa cede, ou ele pode entrar, né? Pode entrar com uma ação na justiça, obrigando você a ensaiar o cortejo, porque ela está dizendo que um dos seus serviços é fazer o cortejo, entendeu? Só que ela quer o cortejo bem ensaiado. Então, sim, é um problema não ter um contrato. E vamos lá. A gente está falando aqui, a gente já comentou um pouquinho sobre a importância de ter um bom contrato, né? Então, para quem está começando, ou para quem... Porque muita gente fez isso, tá? Muita gente fez o quê? O copia e cola de contrato. Você já ouviu falar sobre isso? Eu chamo de coxa de retalho. Então, tem gente que fala assim, aconteceu muito isso na questão quando começou a pandemia. Gente, eu não tenho cláusula de pandemia. Alguém pode me mandar? Não. Daí tem gente que pergunta, Maíra, você mudou seu contrato? Eu falei, não, porque o meu contrato já previa forças maiores, causas naturais. Então eu falei, eu não vou mudar meu contrato. Meu contrato tá ok, vai manter assim. Do jeito que ele começou antes da pandemia, manteve depois, tá tudo certo. Então, assim, o que a gente pode dizer? Quais são os elementos? Como que a gente vai, por exemplo, um bom contrato. O que seria um bom contrato? O que ele precisa ter? Tem que resguardar as duas partes, não é? Tanto o cliente como nós. Eu penso dessa forma, né? Sim, o bom contrato, primeiro, é aquele que reflete a realidade do seu serviço. Como você falou, não adianta eu pegar o contrato da internet, não adianta fazer o copia e cola de contrato. Por quê? Porque ele não oferece a segurança jurídica que você precisa, né? Quando eu costumo falar assim, como é que a gente faz um contrato aqui no escritório? É o escritório que se amolda à forma de você trabalhar. E não você que se amolda ao contrato que o escritório vai te mandar. Isso é incabível. Por isso, inclusive, Maíra, eu não concordo com venda de curso jurídico para pessoas de eventos, para fazer contrato, para esse tipo de coisa. Por quê? Não adianta nada eu te apresentar 500 mil cláusulas e você começar a copiar e colar essas cláusulas no seu contrato com breves falas jurídicas, tá? Então, nem assim é suficiente. O ideal é que, sim, se tenha um advogado, não é puxar sardinha para a parte jurídica, é que você está economizando uma questão lá na frente, né? Um problema futuro que você pode vir a ter. Então, qual é o ideal? Não copiar contratos da internet, primeiro. Não sei qual é a fonte, essa é a grande realidade, não sei qual é a fonte, não sei se é um advogado que fez, não sei se é uma cerimonialista que fez, não sei se é um estagiário que fez, não sei se é qualquer outra pessoa que fez, não sabe primeiro qual é a fonte, quando você retira da internet, e quando você começa a copiar e colar a cláusula dos seus amigos, na verdade você só está pegando a operação do seu amigo e espelhando o seu contrato. Isso não quer dizer que você está espelhando a sua operação no contrato. E a maior causa dos problemas de eventos é essa, Maíra. As pessoas espelham o contrato de outros no seu contrato e não fazem aquilo. Na hora de executar, a execução é completamente diferente do que está escrito no contrato. Essa é a maior causa de problema. E você acha que é importante? Você comentou a questão a gente tem o exemplo do cortejo. Então, no contrato eu tenho que dizer explicitamente tudo aquilo que eu vou fazer e eu preciso dizer o que eu não vou fazer, ou quando eu falo o que eu faço, já fica subentendido o que eu não faço? Então, quando você fala o que você faz, fica subentendido o que você não faz, né? Eu até ontem fiz uma live com a Vânia, que está até aí, passou aí ainda agora o nomezinho dela aí,
Então a Vânia foi e fez a pergunta: Doutor Felipe, pode fazer o contrato? O contrato tem que ter tudo que você faz e tudo que você não faz? Não. Primeiro que quando você apresenta o contrato, antes de apresentar o contrato, normalmente se apresenta uma proposta. Quais são os serviços que eu executo? Né? Então, a proposta integra ao contrato, integra parte do contrato. Então, o contrato você só vai regular essa relação. Um exemplo, se você coloca lá que você faz cortejo, como é que você faz o cortejo? Então, você vai regular essa relação no contrato, entendeu? Para que esteja muito claro no contrato como é que é essa relação. Porque se você não colocar isso no contrato, fica muito aberto. E aí que começa a dar esse tipo de problema que, se você não regular o que está na proposta no contrato, continua só com proposta. E eu acho que essa é a proposta de alguns cerimonialistas, de algumas empresas, que ficam só com proposta. Isso é uma coisa que muita gente também me pergunta, ó. Tem uma aluna minha que o bebê vai nascer hoje. Ela falou que tá esperando o bebê nascer vendo a live. Ótima. Opa! Foca na dor, foca no conhecimento, porque quando o bebê nascer, bem, quando você tá com 3 filhos agora, você vai ter que ralar muito, viu? Então vamos focar nisso. Então, assim, porque Verdade. a criança é cara, né, gente? Então a gente tem que... muita gente me pergunta se eu tenho um contrato para cada tipo de serviço. E eu falo que não. O meu contrato é o mesmo e eu descrevo os tipos de assessoria. Então, se é uma assessoria final, se é uma assessoria completa, se é uma consultoria, se é uma festa infantil, 15 anos, eu tenho a mesma base do contrato. O meu contrato não muda de acordo com a festa que eu faço. Mas como eu já recebi muitas perguntas dessas, eu vejo que tem pessoas que devem ter um contrato para cada tipo de festa. E fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso... Quando eu ouvi isso, eu fiquei, como assim? Né? A pessoa, você tem contrato de festa infantil? Eu falei, o meu contrato é o mesmo, gente. Se a festa infantil, se é um casamento, se é qualquer outra coisa, a base da minha prestação de serviços é a mesma, não é? Exatamente, Maíra. E é o que eu falei, né? A proposta que amolda o contrato. A proposta é o que você vai fazer, né? O contrato é essa relação regulada. É claro que sim. Podem sobrar cláusulas no contrato, porque não está na proposta. Você está dizendo que está fazendo uma coisa na proposta e no contrato está sobrando cláusula. Pode sobrar? Pode. Mas é só você colocar lá no objeto do seu contrato que ele obedece ali às normas da proposta. Você está entendendo? Então, o que não está na proposta e está no contrato não cabe naquele momento. Fica muito claro isso, muito nítido. Então, você precisa ter um contrato para realizar diversos serviços. Não tem problema algum. Aqui é a Dani da Flor de Maio. Eu anexo a proposta no contrato ou copio os itens da proposta que foram aceitos pelo cliente? Tanto faz. Pode anexar a proposta, também pode copiar. Assim, aí é o que eu falo, né? Depende sempre de como você prefere trabalhar. Nesse quesito, depende de como você prefere trabalhar. Tanto faz proposta colada no contrato ou proposta anexada ao contrato, grampeada junto. Não tem problema nenhum. Desde que o contrato se remeta à proposta, claro, né? Agora, não adianta o contrato não falar nada e ir para outro lugar. Importante. Os contratos, para terem validade, eles precisam ser vistados em todas as páginas e assinados na última? Porque tem gente que vista, tem gente que fala que não tem nada a ver. E eu nunca fiz essa pergunta para um advogado, mas eu sempre vistei os meus, porque todo mundo fazia, eu faço também. Então, o ideal, Maíra, é que se rubrique todas as páginas por conta de segurança jurídica. Para depois amanhã a pessoa falar assim, eu não sabia que existia essa página no contrato. É para isso que existe a rúbrica, entendeu? Em todas as páginas. Agora, é obrigado? Não, não é obrigado. Mas é ideal? Sim, é ideal para amanhã depois não suscitarem aí um vício no contrato. Só isso, apenas isso. E o espaço que está em branco, algumas pessoas riscam. Você acha isso válido? É só mais uma... Sim, pode ser, assim, é mais questão de segurança, entendeu? Para o próprio cliente, porque amanhã depois você pode escrever alguma coisa à mão e dizer para o cliente que, olha, não, a gente combinou isso aqui também. E eu já vi, na verdade, mas eu vou até confessar que a gente participou de um processo, na verdade a gente defendeu até o consumidor, que não é o praxe nosso, tá? A gente só defende o consumidor se o consumidor foi indicado por alguma empresa que trabalha com a gente e não for contra uma empresa que também a gente trabalha ou que a gente já prospectou. Então, a gente trabalhou uma vez num processo de um salão de festas, no qual teve um problema com energia elétrica e tudo mais, e no final, a empresa conseguiu fazer um noivo assinar um documento e escreveu à mão uma cláusula, que, na verdade, fez ele perder o processo inteiro.
tá? Fez ele perder o processo inteiro. A gente perdeu esse processo por conta dessa escrita à mão. E eu falei para ele, cara, você vacilou, porque ficou lá um espaço em branco enorme, eles escreveram o que quiseram e tá assinado no final por você, já era. Então, isso são coisas que eu falo assim, gente, quem quer agir de má fé, vai agir de má fé, independente do seu contrato ser ótimo ou não. Então, nosso objetivo é sempre nos resguardar, né? Eu acho que isso Uhum. é bem importante, por isso que eu perguntei. E, por exemplo, olha, a Ângela tirou a pergunta da minha boca. É necessária a assinatura da testemunha? Depende. E aí, por que eu digo depende? Porque, assim, se o seu contrato se tornar, e vou explicar, vou falar palavras técnicas e vou explicar. Se você for fazer um contrato que ele tenha execução judicial, o que é isso? Ele se torna um título executivo. O que é? Bom, eu tenho um contrato com a Maíra. A Maíra fica devendo ao meu escritório, tá? Se eu colocar testemunhas lá no final do contrato, eu posso pegar esse contrato e entrar diretamente numa segunda fase do processo, que é a execução. Eu falar para o juiz diretamente, juiz, olha só, esse contrato tem validade de título executivo, porque tem 2 testemunhas assinando, que é o que prevê a lei, tá? Então, eu não estou entrando com uma ação para saber se a Maíra me deve ou ela não me deve. Ela me deve, está aqui a prova de que ela não pagou o boleto X, ou ela não fez o depósito na data tal, e eu já estou entrando aqui para cobrá-la. É simplesmente isso. Agora, sem testemunhas, é impossível cobrar a outra parte? Não. É possível cobrar a outra parte. Só que você vai ter que entrar com uma ação, falar para o juiz, olha, excelência, a Maíra está me devendo. Primeiro, vossa excelência reconheça que ela me deve, e aí ele reconhecendo que ela me deve, a gente entra com uma segunda parte, que é a execução. Ou seja, o juiz que tem que tornar aquele título executivo. Você entendeu? É simplesmente isso. Divide as fases da execução. Só para isso. Ó, a Bela Cerimonial fez uma pergunta que seria a minha outra pergunta agora. É necessário a noiva assinar? E ela falou que o contrato fica apenas no nome de um deles. O meu contrato fica no nome dos dois. Porque eu já tive problema que os noivos terminaram e depois eles não quiseram assumir os débitos. Então, eu sempre faço no nome dos dois. É correto? Não é? O que você recomenda? Sim, pode ser no nome dos dois. Assim, não, é o que eu falo. Depende, Maíra, do estilo de cada empresa. Não adianta eu falar que o contrato modelo é esse, que não é o contrato modelo. Depende do estilo de cada empresa. O que dói, um exemplo, na Maíra, não dói de repente em mim. Você está entendendo? Então, o que dói na Maíra, eu tenho que forçar mais a barra. E o que não dói em mim, se não doer em mim, eu não forço tanta barra. A verdade é essa. Então, o que acontece? Eu até me perdi aqui no assunto. Se era, como é que é? Tem que ter, Se o contrato. Ah, tem que ter o nome dos dois. Assinar. Então, se tem que ter o nome dos dois. Aí depende. Por quê? Se você coloca o nome dos dois, caso venha a ter um problema, você consegue fazer os dois pagarem. Porque os dois são solidários naquilo ali. Agora, se consta o nome de um só, e aí o noivo ou a noiva dá uma de malandrinho e coloca aquele que não tem bens e não tem nada no nome, e o outro tem um monte de coisa no nome, você no final pode ganhar uma ação, mas não receber nada. Por quê? Porque aquela pessoa não tem nenhum bem no nome dela. É simplesmente isso. Se você coloca as duas, são 2 pessoas responsáveis, essas pessoas vão ter que responder. Se você coloca uma só, não tem solução. Você vai ter que executar só aquela e pode ter problema. Agora, se a gente coloca o nome dos dois, os dois assinam, né? Os dois assinam. Porque se colocar os nomes dos dois... coloca o nome dos dois, mas quem assina é o responsável financeiro. Para mim, os dois são responsáveis financeiramente pelo contrato, não é? Exato. Se botar o nome dos dois, os dois têm que assinar como responsáveis do contrato. Não é que responsável financeiro, é responsável do contrato. Responsável financeiro, gente, é uma coisa que acontece com quem é menor de idade. Eu sou menor de idade, estou na faculdade. Quando você chega lá na faculdade, entra na faculdade lá com 17 anos, seu pai assina lá, ó, responsável financeiro, o seu fulano de tal, ele que assina. Porque não pode me executar porque eu sou menor de idade, eu tenho que executar o menor de idade. Essa coisa de responsável financeiro para menor de idade, a não ser que seja empresa. Exemplo, eu e a Maíra somos estudantes da faculdade X, mas eu tenho um escritório e o escritório paga para mim a faculdade. Aí sim, esse escritório é um responsável financeiro, né? Porque é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física. Com pessoas físicas, é coisa de menor de idade. Tá. E vamos lá. As testemunhas podem ser familiares ou é melhor que sejam outras pessoas?
Tanto faz, o ideal é que seja uma pessoa da sua parte e uma pessoa da outra parte. Ok. E podemos colocar um como responsável pelo pagamento, se tiver o nome dos dois ou não? Não, porque se você colocar o nome dos dois, assim, você colocou que o contrato é para duas pessoas, independentemente de quem vai pagar, em caso você, como empresa, processe essa pessoa, ou como cerimonialista, pessoa física, processando essa pessoa, tem dois nomes responsáveis no contrato. Você pode processar os dois, ainda que um seja responsável por pagar, não tem problema. No final, os dois respondem. Eu nunca coloquei nada de responsável e nem tinha visto esse termo, mas já que o pessoal está comentando, é que cada um vai tendo uma realidade. O Sim. Tesco está perguntando se coloca CNPJ ou pessoa física. Eu coloco ambos para mim. Então, eu coloco o meu CNPJ e os meus dados pessoais. Eu deixo o meu contrato o mais completo possível, porque eu exijo isso dos meus fornecedores. Porque eu pego o contrato, às vezes, a lua além, né? Então, sem eira nem beira, sem nome, sem telefone, sem e-mail. Então, eu gosto de ter o contrato o mais completo possível. O correto é colocar só o CNPJ ou coloca o CNPJ e o CPF do responsável pela empresa também? Então, também não tem uma regra, porque assim, se você colocar como responsável, não quer dizer que você vai ser processado. Quem é processado é sempre a empresa, para quem tem CNPJ, tá? E se depois vier uma pergunta mais elaborada sobre isso, a gente vai comentar sobre a questão do CNPJ. Mas o que acontece? Se você tem um CNPJ, você não necessariamente precisa botar que nesse ato representado por Maíra, nesse ato representado por Felipe, tá? Não precisa necessariamente disso. Pode colocar lá o nome da empresa, que é a razão social, tá? Não é nome fantasia, são coisas diferentes. A razão social, vírgula, escrita no CNPJ número tal, vírgula, com sede aí a rua, cidade, bairro, CEP e etc. Não é necessário colocar o representante legal da empresa, não. A gente pode colocar? Pode, não tem problema. Não tem necessidade, então. Não tem necessidade. Agora, sim, problemas em não ter algumas cláusulas. Então, por exemplo, a questão de cancelamento e de adiamento, né? Ninguém esperava, por exemplo, eu tive casamentos que seriam em março, que vão ser em 2022. Ninguém previa tanto tempo de adiamento ou mudança de data por 1 ou 2 anos. Porque assim, eu colocava cláusulas de cancelamento a partir de 6 meses, antes da data do Porque a média dos meus contratos eram de 1 ano, então eu colocava, tipo, se cancelou em 6 meses, eu devolvo tanto, tanto, tanto. Né? E hoje em dia, eu vejo que para mim é muito mais interessante colocar a questão de serviços prestados. Porque às vezes o meu contrato é de 1 ano, mas em 2, 3 meses eu já realizei quase todo o evento dependendo da ansiedade da noiva. Então eu percebi que na questão de prazo, talvez não seria prazo, e sim nível de execução do contrato já realizado. Seria isso? Maíra, assim, depende de cada... É isso que eu falo, o contrato é muito personalíssimo, entendeu? Depende de cada empresa, assim... Eu tenho empresas aqui que cobram multa de até 90%. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas não é abusivo 90%? Depende do que você executou nesse contrato, o que você fez nesse contrato. Agora, tudo depende do modus operandi da sua empresa, né? Se você é uma cerimonialista que faz cerimonial do dia e não faz nada antes, só faz cerimonial no dia e não tem nenhum outro tipo de contato, tem uma reunião para saber quem é o padrinho, quem é a madrinha e tudo mais, por óbvio, você não consegue cobrar 90% do serviço. Você está entendendo? Então, assim, é bem personalíssimo, não tem uma receita de bolo. Eu, assim, até comento, né, com meus seguidores, eu falo, olha, gente, não é questão de não querer passar, porque eu coloco todo o meu conhecimento disponível na internet sem nenhum problema. É questão de que, assim, não existe uma receita. Eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, isso aqui vai resolver sua vida. Não, não vai. Então, depende. Tem gente que vai conseguir uma multa de 20, tem gente que vai conseguir uma multa de 30, tem gente que vai conseguir uma multa de 50. Varia de cada um para cada um. O ideal é que realmente você procure um advogado especialista para ele poder te ouvir, né, entender como é que funciona o seu negócio. Que é assim, um exemplo. Aqui no escritório, Maíra, como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem uma reunião em torno de 1 hora, 2 horas com o cliente. Para quê? Entender desde o momento como é que ele vende. Você vende através do seu site? Você vende através das redes sociais? Como é que você vende? Como é que esse cliente chega a você? Você faz feira? Não faz feira? A gente entende isso tudo.
Porque a gente entende, desde o início que ele vende até o fim, até a entrega do serviço dele, olha, a partir daqui a gente ainda publica alguma coisa na rede social desse cliente. Então, até isso tudo terminar, a gente tem que entender. E quando eu entendo todo esse processo, a gente faz uma reunião de 1h30, 2 horas, às vezes um pouco mais, quando a gente entende todo esse processo, a gente começa a fazer o contrato. Aí a gente leva 15 dias úteis para fazer esse contrato. Depois disso, olha como é que é complexo, gente. Depois disso, na hora da entrega do contrato, o que a gente faz? A gente explica cláusula por cláusula. Porque não dá para você, empresa, ligar para o escritório e falar assim, doutor, o que está na cláusula X aqui? Como é que eu explico isso aqui para o meu cliente? Porque se o cliente perguntar e você não souber o que falar, você já perdeu a credibilidade com o cliente. O cliente já olha para você e fala assim, pô, como é que ela tem um negócio no contrato que ela não sabe me explicar? Entendeu? Então, infelizmente, contrato a gente não tem uma receita de bolo. Tem que analisar caso a caso. Bacana. A gente fez aqui, deixa eu só ver que a gente, acho que teve umas perguntas aqui. Ai, que bom que as dúvidas... Ó, tem gente que está falando que a live está sendo maravilhosa e que todas as dúvidas estão sendo esclarecidas. Quando os noivos contratam um amigo que não tem contrato, como cobrar o serviço? Ou podemos fazer algum contrato para que ele garanta o serviço? Essa está sendo uma pergunta bem recorrente para mim. Então, tipo, aí o fornecedor não tem contrato. Eu posso fazer um contrato para o outro fornecedor? E a gente não pode, né? Fazer um contrato para o outro utilizar. Não, a cerimonialista não pode, não tem nem expertise para fazer esse tipo de contrato, né? Inclusive, assim, é crime, tá? Vou explicar para vocês. É crime da consultoria jurídica, porque já vieram perguntar assim, doutor, me explica isso aqui que eu quero fazer uma postagem lá no meu Instagram acerca de um tema jurídico. Falei, olha, eu posso te falar, mas se eu sou você, eu guardo para você. Porque se amanhã a OAB descobre que você não é advogado e está dando consultoria, assessoria ou qualquer tipo de dica jurídica que não seja um advogado, isso pode vir a dar problema. É crime de acordo com o estatuto da OAB, tá? Agora, a cerimonialista não pode fazer contrato para entregar para outro fornecedor fazer, e se o fornecedor não tiver um contrato, o que eu sugiro é que você não feche. Por mais que ele seja seu amigão, seu colega, porque o contrato só vai ser utilizado, na verdade, na hora que der problema. E você não sabe se a pessoa dá problema. Vamos lá. A pergunta do Dantesco: com essa pandemia, alguns contratos foram cancelados. Como agir com a devolução? Qual que é o prazo correto? Então, aí a gente tem que falar da medida, né? Da medida provisória lá. Então, posso falar sobre a medida provisória? Você queria... eu sei que tem esse tema aí para a gente discorrer. Aí por isso que eu estou perguntando. Então, o que acontece é o seguinte, pessoal. Eu tenho uma visão completamente diferente de uma visão muito difundida por aí. Eu tenho essa visão, que é a visão que tem dado certo, pelo menos para os meus clientes e para os clientes que têm chego a mim, tá? Medida provisória 948, que se transformou na Lei 14.046 de 2020, não se aplica a evento social. E aí todo mundo fala, nem por analogia. Não, nem por analogia, nem pelos costumes, nem pelos princípios gerais do direito. Eu tenho até um e-book sobre isso, tá? O que acontece? Para você fazer parte dessa medida provisória, ou dessa lei que se transformou em lei, né? O que acontece? Você precisa estar cadastrado no Cadastur ou junto a uma das secretarias da Cultura. E para você estar inscrito em qualquer cadastro desse, você precisa participar desse tipo de setor. Ou seja, se eu me cadastrar no Cadastur, eu preciso apresentar para o Ministério do Turismo, não quando você se cadastra, mas posteriormente o Ministério do Turismo vai te cobrar documentos que comprovem que você faz evento no turismo. Ou a Secretaria de Cultura, que você faz evento no setor de cultura, quando não é uma realidade das empresas de eventos. E muita gente que tem empresa de evento, inclusive vem perguntar para mim o seguinte, Maíra, doutor, eu faço convite de casamento, eu posso cancelar pela medida provisória? Primeiro, que não cabe para eventos. E segundo, que se você faz convite, você não é do setor de eventos. Você é uma papelaria, você é uma gráfica, você é qualquer outra coisa que não é do setor de eventos. Então as pessoas confundem, fizeram uma confusão, uma miscelânea dos infernos durante essa pandemia aí. O fato é que, cláusula para cancelar durante a pandemia. O Código de Defesa do Consumidor nunca desistiu, nunca sumiu, continua existindo, tá? Nunca parou de existir, continua existindo. O que acontece com a medida provisória é que durante um período de problema, se faz algumas medidas para
assegurar alguns setores muito específicos, tanto que o turismo e a cultura tem ministério, tanto o Ministério do Turismo, quanto a Secretaria Especial de Cultura. Se você for lá em Brasília, tem um prédiozinho deles, tá? Setor de evento social, tem representatividade a título nacional, a título de quem tem competência para fazer lei, zero, não tem representatividade nesse sentido, e, com isso, continua valendo o Código de Defesa do Consumidor. Respondendo objetivamente agora a pergunta, como é que eu faço para cancelar esse contrato durante a pandemia? Durante a pandemia, continua valendo o Código de Defesa do Consumidor. Se no seu contrato tem uma cláusula de cancelamento, essa cláusula sim é possível ser cobrada. Se é só você olhar para a construtora, chega lá na construtora agora e fala assim, olha, durante a pandemia eu fiquei sem emprego, eu não quero mais o apartamento. O construtor vai falar assim, tudo bem, você olha para o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho uma multa aqui, você paga a multa e Deus lhe abençoe. Vai na fé. E assim é. Eu não entendo como é que isso chega no mercado de eventos e as pessoas se sensibilizam. Oh, e agora? O que eu faço? Ó céus, ó vida. Cara, continua tudo a mesma coisa. O fluxo é normal. Não existe uma medida provisória pra gente. Ponto. É isso. Então, tem uma cláusula de cancelamento? Beleza. Agora, o que tem que observar, que é o grande problema, é que se a cláusula de cancelamento ela é abusiva ou não. Assim como a alteração de data. É possível alterar a data e cobrar pela data alterada? Sim. Você tem cláusula no seu contrato? Se tiver, tudo bem. Se não tiver, amém. Você não pode cobrar. Agora, já pegando esse gancho, vamos responder a Lauriette. E quando a noiva adia o casamento e a assessora não tem a nova data disponível, a noiva quer cancelar o contrato, mas não quer pagar a multa de rescisão? Cadê a cláusula? É o que eu vou voltar. Cadê a cláusula? Um exemplo. Vou dar um exemplo. Não copiem, porque não adianta copiar. Tá? Alguns clientes nossos tem cláusulas no sentido de, caso o cliente altere a data e o fornecedor não tenha aquela data, de quem é a culpa, gente? De quem é a culpa? Eu sou cliente da Maíra, eu quero alterar a data. Maíra, você tem data? Não, não tenho data. De quem é a culpa? Do cliente. Ele quer alterar? Quando ele Mas aí mas aí é o que eu não entendo, que aí isso não consta no contrato. E aí o cliente vira para você e fala assim, não, se você não tem a data, você tem que cancelar, tem que devolver meu dinheiro. Por que isso, gente? Você está entendendo? Porque a culpa não é minha. O contrato foi feito como? Foi feito para a data X. Se eu, cliente, quero mudar para a data Y, eu tenho que arcar com essa consequência. Eu tenho que arcar com essa consequência. Então, isso é uma cláusula que tem que ter nos contratos, normalmente, de eventos. Tá. E se o cliente não concordar com alguma cláusula e solicitar alteração, como proceder? Eu sempre permito os clientes lerem, se não concordar, colocar em vermelho, né? Se não souber usar os recursos do Word, porque tem gente que não sabe usar, eu falei, se souber fazer alteração, você já deixa a alteração, se não, você deixa em vermelho ou em amarelo e eu analiso. Isso é correto ou não? Então, é engraçado, porque aí se abre um leque. Quando você permite que o consumidor altere o seu contrato, esse contrato deixa de ter menos desequilíbrio. Tá? O que eu quero dizer com isso? O Código de Defesa do Consumidor existe porque ele entende que o fornecedor está aqui nesse patamar e o consumidor está aqui nesse patamar. Então, o Código de Defesa do Consumidor vem para, caso de uma briga judicial, ele equipare as partes. É basicamente isso. Quando você entrega um contrato para essa cliente e esse cliente não pode mexer no contrato, esse contrato passa a ser um contrato de adesão. Ou você adere, ou você não adere às cláusulas que estão ali. Ponto. Agora, quando você... E aí, sim, existe esse desequilíbrio que aí você... Qual o grande problema do contrato? Você tem que regular o contrato para você tentar equilibrar. Agora, quando não tem, quando você permite, na verdade, a pessoa fazer alteração no seu contrato, acontece o seguinte. Aqui está a empresa, aqui está o consumidor. Você se equipara, porque aí vira um acordo bilateral de vontade. Deixa de ser uma imposição, deixa de ser um contrato de adesão e se torna um acordo bilateral de vontade. Qual é o efeito? O efeito é que, se você deixar essa pessoa alterar o seu contrato, amanhã depois ela não pode discutir mais cláusula nenhuma. Hashtag fica a dica. Eu acho isso positivo, então beleza. Posso usar o modelo padrão para todos os fornecedores, sendo validado pelo cliente e fornecedor? Posso usar um padrão? Não tem um contrato único para todo mundo? Acho que é isso que a Vivi quis dizer. Não, você não pode...
né? Assim, eu nem entendi direito a pergunta, mas assim, se for pelo viés de que você é uma empresa e você vai fazer todos os contratos para o consumidor, seria isso? Eu, sinceramente, sim, eu prefiro até que reformule a pergunta, porque eu Então, vamos realmente lá. não entendi direito. Pensa aí, você passa. Para quem está começando e ainda não tem CNPJ, o contrato como prestador de serviço já dá um resguardo? É válido? Sim, sim. Se você está começando e não tem CNPJ, você só é um empresário informal, tá? Segundo o Código Civil. Só que, qual é o grande benefício do CNPJ? É resguardar o seu patrimônio pessoal. Porque se eu entro com uma ação contra um CNPJ, obviamente eu tenho que esgotar o CNPJ. O que eu quero dizer com isso? O CNPJ é que tem que me pagar. Então, se eu, Felipe, tenho carro, tenho moto, navio, avião, helicóptero, casa, mansão, não importa o que tenha, e minha empresa tem como pagar a pessoa, quem vai pagar é a minha empresa, e não eu, Felipe, patrimônio do Felipe. Agora, se houver alguma violação do direito do consumidor durante esse processo e a minha empresa não pagar, aí sim, posteriormente, pode vir a recair sobre mim esse problema da empresa, que a gente chama tecnicamente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas primeiro, a empresa responde. Tá. Sobre fechar com quem não tem contrato, eu não acho que é tão simples. Os casais não estão preocupados com isso. Aí nós, por cuidado, acabamos mandando um modelo similar para que pelo menos nos resguarde. Pois é, as meninas da FICA falam que nem... Infelizmente, doutor Felipe, é uma coisa que está acontecendo muito ruim. Olha aí. Então, eu acho que é uma forma da gente se resguardar, mas não é o correto, né? Eu acho que o correto é a gente educar o fornecedor. Tipo, olha, você quer trabalhar comigo, você tem que ter um contrato. É o ideal, assim. Da forma, assim. Não, é o ideal, Maíra, é o ideal. Você quer trabalhar aqui com a gente está te indicando, a gente precisa que você trabalhe junto conosco, mas ou você melhora aí as condições, ou, infelizmente, não tem como trabalhar. Eu acho Assim, eu não fecharia, gente. Eu, como advogado, não fecharia. Uma das partes de parceria é isso, né? A pessoa ser honesta, íntegra e profissional. Então, assim, Exato. a pessoa quer ser uma empresa? Vamos trabalhar para isso. A Thaís está perguntando, posso usar um contrato no Google? Eu vou responder antes dele, tá? É aquela assim, poder pode, mas não deve. A gente Verdade. você pode fazer o que você quiser. Mas será que isso vai te resguardar juridicamente da forma correta? Não é? Mas agora você responde de uma forma... O poder a gente pode. Concordo, como dizem, gênero, número e grau com a Maíra. Poder, pode. Sim, pode. Pode pegar o contrato do Google, pode pegar o contrato do seu colega, pode pegar um curso de cerimonial e usar o contrato dessa pessoa, não tem problema nenhum. A pergunta que eu te faço é, o seu modo de operar está espelhado nesse contrato? Ou você tem um contrato por ter o contrato? É essa. Fica no ar aí a dúvida. E aí você pensa, olha para dentro de si e fala assim, não, realmente o contrato do Google não tem nada a ver com o que eu faço. Ou então, realmente o contrato do Google é ipsilíteris aquilo que eu faço. Aí é cada um que tem que analisar. Daí a Cintia está falando, fiz meu cadastro porque no site fala que o setor de organização de eventos é obrigado a se cadastrar. Posso então cancelar esse cadastro no Cadastur? O organizador de evento de turismo, a Lei 11.771, que fala sobre turismo, tá? Entre várias empresas que estão lá, dentre as várias empresas que estão lá, existem organizadores de evento. Mas é organizador de evento, gente, no setor de turismo. Você não participa, quem faz casamento, 15 anos, bodas, aniversário de criança, sei lá, qualquer evento social, não participa do setor de turismo e também não participa do setor de cultura. Se você, durante essa pandemia aí, né, no afã, né, porque foi muito disseminada essa questão dessa medida provisória 948 e tudo mais, porque eu entendo que como é um mercado sem representatividade, acaba que as pessoas ficam desesperadas e acabaram um monte de gente se cadastrando nisso. Eu sugiro, aí é sugestão, tá? Cada um faz o que quiser da sua vida. Eu sugiro que cancele o Cadastur, porque daqui a um tempo você vai ter que apresentar provas para o Ministério do Turismo que você está atuando, até porque o Cadastur te dá diversos benefícios. Inclusive, fica lá o seu nome numa lista do Cadastur para
qualquer pessoa que queira viajar, fazer alguma coisa e encontrar sua empresa, fazer um evento de turismo, por exemplo, e encontrar sua empresa. E se você não realizar, isso com certeza vai te dar problema. Beleza. Vamos ver aqui as outras perguntas. Eu não achei que a gente ia ter tantas perguntas. Eu adoro, gente. Adoro. Gente, a gente tem que rever os nossos contratos sempre. A gente tem que ler os nossos contratos com o cliente. Normalmente, o que eu faço? Se o cliente já for fechar na primeira reunião, eu leio o contrato junto com ele, deixo ele ler sozinho e refletir, porque ele tem que ter total ciência. Se não, eu mando para o cliente anteriormente, e daí eu acredito que na casa dele ele leu e está ciente, né? Você acha que é certo a gente ler com o cliente junto? Tirar alguma dúvida? Como que seria? O que é o ideal na hora do contrato? De novo, a gente vai olhar lá para o CDC. O CDC vai falar que a informação para o cliente tem que ser clara. Então, quanto mais você explicar, quanto mais você deixar ele ciente de tudo que está acontecendo ali, bem escrito e tudo mais, melhor. Agora, doutor, eu acho chato eu ficar lendo, parece que a outra pessoa não sabe ler, eu não gosto de ler, eu tenho vergonha de ler. Tudo bem, não leia. Mas peça sempre que a pessoa leia e tome ciência. Por isso que o ideal, Maíra, é a questão, voltando lá atrás da rúbrica. Né? Porque se ele dá a rúbrica na página, ele está ciente de que ele leu, pelo menos leu a página. Ah, mas eu não li. Aí é um problema seu. Aí você vai ter que demonstrar isso para um juízo que você não leu a página, o que é difícil demais, né? Uma rúbrica na página. Vamos lá. Aqui trabalha assim. O cliente escolhe 3 datas e montamos um grupo. Se todos os fornecedores encaixar, tá certo. Ótimo. Para quem quiser depois, tem um programa que chama Dodly. Depois eu dou um print. E você pode pôr todos os fornecedores e as datas e eles vão dizendo em quais eles podem. A Vivi escreveu de novo. Ó. Vamos ver aqui da Jimenez. Eu tive um contrato cancelado por uma noiva. Ela trocou a data e eu, sabendo que ela falta muito às reuniões passadas, eu posso refazer colocando cláusula de uma taxa sobre as faltas? A gente não pode refazer um contrato, né? A gente pode fazer um adendo. Então, complicado. Porque assim, é complicado, Maíra, assim, você não, depois que você fez o contrato, assim, só pode se mexer no contrato com a anuência da outra parte, né? Você não pode impor à outra parte que ela faça alguma coisa. A não ser que seja, eu sempre classifico 2 coisas, adendo e aditivo. Aditivo é adicionar, é trazer mais serviços ou produtos àquele contrato. Então, quando você faz um aditivo, sim, você pode mexer no contrato porque é a outra parte que quer adicionar, inclusive, serviços e para você é ótimo, você está ganhando mais dinheiro por isso. Agora, você mudar cláusulas do contrato, ideias do contrato, pura e simplesmente, vou dar um exemplo agora, a LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Isso aí vale para todo mundo, vale para mim, vale para vocês que são de eventos, vale para todas as empresas. Então, os contratos que já foram retirados da internet, que já foram copiados um do outro, não falam sobre isso, são completamente silentes. Então, qual é o ideal? Hoje você fazer um termo, mas aí esse termo da LGPD já ser assinado, por exemplo, no ato da assinatura do contrato, e anexa um ao outro. Agora, depois do contrato assinado, você viu para a pessoa, agora tem que assinar o termo da LGPD, de repente a LGPD até, eu entendo até que cabe, mas qualquer outro termo que não seja uma alteração legislativa, aí eu não vejo hipótese de caber, não. A Vivi reformulou. Sou uma organizadora de feiras. Ela é uma organizadora de feiras de eventos. Ela pode usar o modelo padrão para todos os fornecedores que estão na feira? Pode. Daí sim, né? Pode. Aí é o seu nicho, é o seu mercado. Entendeu? Eu pensei que ela fosse uma cerimonialista e ficava fazendo contrato para os outros, em um padrão de contrato. Aí não tem como. É a mesma coisa, Vivi, do cerimonial. O cerimonialista tem um contrato padrão para todos os clientes dele. Aí você tem uma empresa que você faz feiras e é o mesmo padrão para todo mundo, não tem problema nenhum. Ótimo. E para quem faz destination, como que funciona? Érica, agora que você falou para quem faz destination, eu já perdi lá em cima o que... Ah, tá. Eu já até sei o que é. Para quem faz destination, então explica. Para quem faz destination, continua sendo evento social, gente. Evento de turismo, eu vou dar um exemplo aqui. Evento de turismo. Carnaval é um evento cultural e um evento de turismo. Você não está saindo... as pessoas vêm de todas as partes do país ou do mundo para um lugar fazer aquele evento. Então, o carnaval é um exemplo.
Um exemplo, outro exemplo é, vamos lá, festa de peão boiadeiro. É um evento tanto cultural quanto de turismo. Geralmente o evento de turismo e o evento cultural são muito similares. A grande diferença é que o evento de cultura, na verdade, começa a se destacar porque show é evento de cultura, cinema é cultura, teatro é cultura, então ele começa a se destacar mais. Mas todo e qualquer evento que traga pessoas, Rock in Rio, é um evento de turismo. As pessoas vêm de todos os lugares, inclusive, eu acho que é possível, não sei, mas eu creio que seja possível, ou o Rock in Rio indica empresas de turismo para trazer as pessoas para o Rock in Rio. Então, isso são eventos de turismo. Destination não é isso. Destination, você pega pessoas, um evento social que vai ser realizado ali. Evento social quer dizer que é um evento que não vende ingresso. Vou repetir para ficar muito claro. Evento social é um evento que não vende ingresso e as pessoas estão indo participar desse evento em um outro lugar. Assim como eu posso sair daqui do Rio de Janeiro, ir para Brasília, visitar meus parentes e jantar lá. Um jantar lá é um evento social, por exemplo. Então não é... é Destination? A Destination é um nome que foi inventado para ficar bonito e tudo mais. Mas realmente não tem nada a ver Destination Ed com evento de turismo. A Kênia tá falando que ela faz rodeios na cidade. Por isso que ela fez o cadastro. Daí ok, né? Tem tudo a ver. Aí dá cheque. A Cecília Rocha falando, Maíra, sem dúvida, a melhor live de todas. Como está nos ajudando? Parabéns. Fico muito feliz, gente. Eu até tinha colocado que a live ia ser na semana que vem e trouxe para essa. O doutor Felipe falou assim, nossa, Maíra é doida. Eu falei, não, mas eu senti que as pessoas estavam na necessidade. A Cíntia falou que foi orientada a fazer sem acreditar muito. Agora ela vai cancelar. A minha equipe é freelancer. Preciso fazer um contrato em cada evento? Opa, depende. Isso aí é tema, já bati isso na internet também. Então, depende, gente. Assim, o problema do freelancer é o seguinte, é a relação trabalhista. A relação trabalhista diz que se você tiver habitualidade e subordinação, você tem que ter um contrato de trabalho. E aí, tá, mas a gente faz evento, a gente só faz evento no final de semana, e aí, como é final de semana, eu acho que não gera essa habitualidade. E aí, os magistrados, alguns magistrados, aí também não são todos, então tem que ter muito cuidado com o direito por causa disso. A posição que eu vou dar aqui não é a posição de todos, mas acontece. E aí é o risco, né? Se você não fizer, fica no risco. Então, a posição de uma parte dos magistrados é que existe habitualidade para as empresas de evento no momento em que, como você só faz evento no final de semana, a pessoa está sempre com você. Então, se a pessoa está sempre com você, existe essa habitualidade, por mais que não seja segunda, terça, quarta, quinta e sexta, seja 2 dias no final de semana, seja um dia no final de semana. Se a pessoa ficar com você todo sábado, um exemplo, que é o dia que a grande parte tem mais eventos, né, todo sábado, então se a pessoa está com você todo sábado, e isso por um período, e essa pessoa tem subordinação com você, sim, é necessário que você pode responder um processo trabalhista. Agora, o que eu faço? Eu sempre sugiro que se faça um contrato, e nesse contrato, quem vai fazer, na verdade, o contrato é o seu freelancer com você, como se ele estivesse prestando um serviço para você. Assim como eu posso prestar um serviço para a Maíra, por exemplo, ou para qualquer um de vocês. Né? Vocês me contratam, eu levo o contrato para você, você assina e eu presto serviço para você. É o modo inverso de mostrar para o juiz que essa pessoa, ela que quer fazer o serviço com você. Inclusive, eu sugiro, quando você vai chamar esse freelancer para fazer o evento com você, você sempre deixar aquela mensagem assim, oi, tudo bem? Você quer fazer o evento comigo esse final de semana? Você pode fazer o evento comigo esse final de semana, por quê? É uma mensagem que não mostra a subordinação. Diferente de você virar para a pessoa e falar assim, ó, esse final de semana nós temos um evento, tá? Tá confirmado. Aí existe a subordinação. Então, olha como é que a sutileza das coisas pode gerar muito problema. Nada é o que se fala, tudo é como se fala, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque a gente é responsável pelo que a gente fala e a gente é responsável pelo que as pessoas entendem. Tem gente que fala que não. Eu achava também que eu era só responsável pelo que eu falava. Daí, na pós-graduação, eu estava fazendo pós em metodologia do ensino, né? Daí eu descobri que eu era responsável pelo que as pessoas entendiam ou não. Então, a gente é responsável, sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e se resguardar também. Então, você pode fazer... é legal a gente fazer recibo para quem está trabalhando com a gente ao término do evento?
Maíra, pode fazer o recibo. A grande preocupação é sempre essa questão de como as coisas estão sendo colocadas. Se ficar muito claro que há subordinação, porque assim, na verdade, há subordinação. Sim, essa é a verdade. Porque você que fala para o seu assistente, olha, meu filho, vai lá e faz isso, vai aqui e faz aquilo, mexe no vestido da noiva, faz aquilo. Então, a subordinação, ela existe. Né? O que eu quero dizer aqui é que se você não colocar essa subordinação também no momento em que a pessoa tem que trabalhar com você, a pessoa seja obrigada a trabalhar com você, se você colocar a subordinação aí também, aí você tem um problema muito sério, porque ela é sua funcionária. Tem um exemplo muito clássico na doutrina jurídica que é o seguinte: um morador de rua todo dia vai à sua porta varrer a sua porta. E você todo dia está vendo ele varrendo, 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 você passa, dá bom dia para ele, fala com ele, deixa ele lá varrendo. Um belo dia, ele entra com uma ação trabalhista contra você. E aí, o que acontece se ele entrar com essa ação trabalhista com você? Você, sim, acaba que existe subordinação, porque você sabe, tem ciência de que ele está todo dia trabalhando, inclusive fala com ele, mas não paga nada a ele. E ele está exercendo um trabalho na sua porta, na porta da sua casa. Então, é complicado. Relação trabalhista é a mesma coisa de consumo. As empresas de eventos estão completamente vulneráveis a diversas questões. Talvez eu acho que a gente vai continuar numa segunda live, hein? Tem mais tempo, qualquer coisa? Porque tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vai falando aí que eu tô abrindo minha agenda aqui. Como funciona a nota fiscal para nós? Ou não é necessário emitir? Gente, isso é uma coisa que, assim, é errado não emitir nota fiscal. É sonegação. É obrigatório a gente emitir. A gente sabe que no ramo de eventos sociais isso não é hábito. Tanto é que tem gente que manda até um valor com nota e sem nota. Mas isso é... Como que eu vou dizer? É errado, né? Como que... Diz as palavras jurídicas, para não falar que isso falar termos feios. Não, então... Mas é uma pergunta até interessante, porque assim, o contrato, por si só, ele é instrumento contábil. Muita gente não sabe disso. O contrato, por si só, é um instrumento contábil. Então, assim, não é necessário efetivamente tirar na nota desde que você apresente esse contrato para o seu contador. Tá? Não é necessário efetivamente, eu estou até repetindo porque muita gente não conhece, não é necessário efetivamente você tirar nota desde que você apresente, né, o contrato para o contador para que ele faça a emissão da guia do imposto daquele contrato. Não falei que não pagar o imposto, eu falei que não emitir a nota, mas não emitir a nota não quer dizer que você não vai pagar o imposto. Ponto. Tá? É isso. Agora, se eu não emito nota, se eu não apresento o meu contrato para o meu contador, eu estou sonegando. E sonegar é crime. Crime contra a ordem tributária. E aí você pode ter diversas consequências, inclusive assim, você não pode ser apenas preso. Você tem que também pagar o imposto. Né? Então são duas punições, ser preso e pagar o imposto. Então, beleza. E a questão, a gente vai ter... Tem 1 minuto e pouco, gente. Então... Calma aí que eu tô vendo a agenda aqui. A gente tem, por enquanto, tá 1 minuto contando aqui. Eu ia falar da questão da indicação. Usar o termo indicação, que gera a questão de corresponsabilidade, né? Então, aí tem duas coisas. Estou mandando mensagem aqui para minha secretária. O que acontece? Duas coisas. Indicação é diferente de parceria. Indicação é diferente de parceria. Eu já vi até outros colegas no mundo jurídico falando algumas coisas sobre esse tema. Eu divirjo muito de algumas coisas de vários colegas meus. O que eu tenho para dizer é indicar. Pega o dicionário. Indicar é apontar. Apontamento, você apontar para uma pessoa, eu falar, olha, eu indico a Maíra. Você fecha se você quiser. É indicação. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Né? A Maíra me indica como advogado. Qual a responsabilidade que ela tem sobre isso? Nenhuma, zero. Agora, a relação parceria, o que quer dizer parceiros? É andar juntos. Andar juntos tem solidariedade. O que eu quero dizer com isso? Andar juntos gera sim, não vou conseguir continuar hoje não, Tranquilo. gente, infelizmente. Marca outro dia, eu vou deixar a caixinha de perguntas e a gente vai respondendo.
É isso aí. Realmente, a parceria, ela gera a solidariedade. Até porque, muitas das vezes, a parceria tem a questão do BV, que é uma outra questão que é polêmica, polemicíssima, né? Então, parceria dá problema, indicação não dá problema. Vai acabar. Muito obrigada. Beijos. Gente, encaminha essa live para as outras